no programa Coração em Movimento, iremos falar como viajar de avião de uma maneira agradável e segura. Na última década, ocorreu um aumento significativo do número de pessoas que utilizam o avião como meio de transporte. Isto ocorreu devido ao aumento de ganho aquisitivo da população brasileira. Mas, paralelo a isso, ocorreu também um envelhecimento populacional. São essas pessoas mais velhas e com doenças crônicas que estão ganhando os ares do Brasil. Esta nova realidade trouxe também a maior chance de ocorrência de eventos médicos a bordo. Além disso, o passageiro pode ter realizado alguma cirurgia ou procedimento ou estar usando alguma medicação. E para cada situação existem protocolos que indicam ou contraindicam aquela viagem. Chamamos medicina aeroespacial a área da medicina que estuda a influência da altitude e da microgravidade sobre o corpo humano. A fisiologia do nosso corpo na altitude é diferente daquela em terra firme e precisamos estar informados sobre os potenciais riscos relacionados ao voo. E uma das grandes preocupações em voos prolongados é com a trombose venosa profunda. E para falar um pouco mais desse assunto, convidamos o médico cirurgião vascular Dr. Rafael Franklin. Olá, sou Rafael Franklin, médico especialista em cirurgia vascular. E nos próximos minutos vou conversar sobre a relação entre doenças vasculares e viagem de avião. O grande problema não está no meio de transporte aéreo, e sim no fato de as pessoas permanecerem muito tempo com as pernas pendentes, as pernas para baixo, e com uma mobilidade bastante restrita dentro do avião. O que acontece nessa posição é que se acumula muito sangue nas veias da perna, nas veias da panturrilha principalmente, aumentando a pressão sobre as veias da perna e levando ao que a gente chama de congestão venosa. Essa congestão venosa pode acarretar no aparecimento de sintomas como dor, peso, cansaço e até mesmo um inchaço das pernas. Em algumas pessoas, essa congestão venosa, que faz com que o sangue trafegue de uma forma muito lenta por dentro das veias da perna, pode facilitar o aparecimento ou a formação de coágulos nas veias das pernas, o que se chama de trombose venosa. A trombose é um evento vascular bastante grave, porém, quando um pequeno segmento desse coágulo se desprende e se desloca até o pulmão, causa um evento ainda mais grave chamado de embolia pulmonar. Bem, como é que a gente pode evitar ou prevenir de ter um evento de congestão venosa ou trombose venosa numa viagem de avião? Ações muito simples são importantes. O primeiro é sempre usar uma roupa bastante confortável e leve, evitar de tomar bebidas alcoólicas que favorecem a desidratação e sim tomar bastante líquido para permanecer bastante bem hidratado, evitar o uso de medicações para dormirem que vão favorecer que a pessoa fique em uma posição mais imóvel durante horas seguidas. Lembrar de se movimentar, caminhar por dentro do avião, levantar da sua poltrona, fazer exercícios, como também já foi demonstrado aqui, fazer exercícios de movimentar o pé para cima e para baixo, ou quando estiver em pé, se erguendo sobre a ponta dos pés, favorecendo a saída do sangue e a melhor circulação do sangue nas veias da perna. Outra coisa importante é que se você tiver um intervalo, uma escala do seu voo, sempre lembre de colocar as pernas para cima. Isso é muito importante, favorecendo o retorno venoso e aliviando a pressão sobre as veias da perna. Se tiver algum creme, um creme pessoal, fazer sempre uma massagem de baixo para cima, favorecendo o retorno venoso. Uma outra dica muito interessante que serve para diversas pessoas é o uso de meias elásticas de compressão. Essas meias elas passaram por uma evolução tecnológica muito grande nos últimos anos e atualmente são bem mais confortáveis e fáceis de serem usadas. Elas vão fazer uma compressão externa sobre as veias da perna, favorecendo a saída do sangue da perna e evitando a congestão venosa e a trombose venosa. Em alguns pacientes que têm alto risco de trombose, principalmente aqueles que já tiveram câncer, já tiveram trombose prévia ou trombose na família ou uma doença da coagulação, dessa forma então tem alto risco de ter trombose, essas pessoas precisam muitas vezes utilizar medicamentos anticoagulantes durante o voo. E dessa forma é muito importante a consulta com um médico especialista para poder saber
exatamente qual é a medicação, qual a dose a ser utilizada. Bem, viajem bastante, aproveitem as suas viagens, mas não esqueçam de cuidar da saúde das suas pernas. Um cuidado muito importante quando vamos fazer uma viagem de avião, de longa ou até mesmo curta duração, é com relação a inchaços nos membros inferiores, membros superiores, às vezes alguma dorzinha nas costas por permanecer muito tempo sentado. E a gente vai passar para vocês algumas orientações com relação a alongamentos, exercícios de bombeamento da panturrilha que a gente pode estar fazendo antes e até mesmo durante os voos. Isso vai garantir que você tenha uma melhora na circulação, o sangue seja bombeado novamente para o coração de uma maneira mais efetiva. Para isso a gente trabalha muito o alongamento e o movimento do músculo da panturrilha, que é um músculo que, ao se contrair, faz com que os vasos lá das veias se contraiam e ejetem o sangue novamente para o coração. Isso faz com que evitem esses inchaços ou até mesmo as pessoas que têm varizes e ficam meio doloridas quando ficam muito tempo sentadas durante os voos de avião, vão sentir-se melhor. Com relação às mãos também, isso melhora o retorno venoso, o inchaço, dores no pescoço, dores nas costas, na coluna lombar principalmente. Tudo isso pode ser evitado apenas fazendo alongamentos antes e durante os voos. Vale conferir e fazer para se sentir bem melhor durante um voo de avião. Viajar de avião é uma maneira rápida e segura de chegar ao seu destino. E em todo o mundo ocorre um aumento no número de passageiros que utilizam esse meio de transporte. Os estresses relacionados ao voo começam no aeroporto. Carregar bagagem, horários, atrasos, caminhar longas distâncias. Depois, durante o voo, temos os estresses da turbulência, dos assentos apertados, da baixa pressão atmosférica e baixa quantidade de oxigênio, do ar seco. A maioria das pessoas saudáveis toleram bem esses estresses relacionados ao voo, que preocupam mais nas pessoas que têm alguma doença, principalmente doença cardíaca, doença pulmonar, doença hematológica. A turbulência é um detalhe importante na gestante, por exemplo, que tem que tomar cuidado na hora de andar pela aeronave ou na hora de estar com o cinto afivelado por causa da turbulência. Outro detalhe é o que chamam de jet lag, ou seja, quando atravessamos em viagens mais longas múltiplos fusos horários. Isso é um detalhe importante para quem toma medicação, para saber direitinho a frequência e o horário da medicação. Outra alteração que temos dentro da cabine é um ambiente mais seco, de 15 a 25% de umidade. Esse ambiente mais seco causa um ressecamento das mucosas, do olho, da boca, e aquelas pessoas que têm alguma doença respiratória, por exemplo, pode ser afetado por isso. Se você precisar fazer alguma dieta especial durante o voo, se você for diabético ou hipertenso, avise a companhia aérea com antecedência que eles podem providenciar uma dieta especial. Se você precisa de algum cuidado extra, como o oxigênio durante o voo ou uma cadeira de rodas, também avisando a companhia aérea com antecedência, você pode conseguir isso. Todos esses cuidados vão tornar a sua viagem mais confortável e a sua viagem mais satisfatória e agradável. E para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o nosso site e também confira a nossa revista Coração em Movimento. Até o próximo programa.